Então, hoje nós vamos contar com o Rogério, falando sobre a educação e a arte de formar homens, assunto bastante interessante. Então, vamos à nossa prece. Deus, querido Pai, obrigada, Senhor, por mais esta oportunidade que estamos tendo de aqui estarmos. Que essa reunião transcorra em clima de muito aprendizado para todos nós. Obrigada, Senhor. Graças a Deus e que assim seja. Com vocês, Rogério. Boa noite a todos. Nós estamos hoje num dia bastante especial, né? Bastante diferente. Até quando a Sueli me fez o convite e soltou a escala, eu disse, olha, Sueli, eu acho que eu não vou poder. Mas 5 minutos depois eu já estava arrependido e voltei atrás, né? Eu sou tomado por um sentimento que eu não consigo identificar muito bem quando vai se aproximando o Natal. Minha mãe sempre me diz que festa linda o Natal, né, Rogério? E eu fico pensando para não desagradá-la. Festa muito especial, é a festa mais linda do ano. E eu continuo calado. Porque eu sou tomado de um sentimento, não agora, já há alguns anos, já eu venho sendo tomado por um sentimento diferente. Algo meio nostálgico, talvez um pouco de melancolia, um pouco de tristeza. Porque ontem à noite foi uma coisa linda. Ontem à noite estávamos, a grande maioria, exaltados, felizes, fraternos, alegres. E hoje de manhã já quebra um pouco o encanto. Passou. O almoço de hoje já não foi no mesmo clima da festa de ontem. Estou falando no meu caso, no meu ponto de vista e na minha forma de observar. E os últimos 3, 4 dias, o trânsito na cidade ficou alucinado. Os dias que antecederam o Natal ficaram alucinados. Ficou alucinado. E de repente nós somos tomados por uma apatia, por uma calma, por uma ressaca. E o que era alegria, o que era uma grande disposição fraterna ontem à noite, agora no final da tarde, se reflete nas ruas quase desertas, nos novos planos de praia, de férias, né? Já se fala no Réveillon. A minha dúvida comigo mesmo e as minhas ponderações comigo mesmo são se não seria interessante cultivarmos esse sentimento do dia anterior, da véspera. Algo até muito pessoal do Brasil, né? Porque o Natal nos outros países tem mais um sentimento do dia 25 realmente, né? Como fazê-lo? Como fazê-lo? Não sei realmente, porque continua tudo mesmo, né? Não mudou. E é uma festa meio, na minha visão, gente, meio elitista, meio exclusiva. E hoje nós vamos falar de educação e talvez isso tenha uma relação profunda com a educação nesta concepção sobre a ótica, sobre o prisma, sobre as lentes do Espiritismo. Essa colocação citada pela Ângela como tema hoje da palestra, educação. A educação é a arte de formar os homens. A colocação é o início de um texto, de um livro, do professor Hippolyte Léon Denisard de Rivaio, aos 24 anos de idade, em 1828.
Ele tinha 24 anos de idade, discípulo de Pestalozzi. E ele, antes de virar Allan Kardec, né, ele só vai fazê-lo lá na iminência da publicação do Livro dos Espíritos. Ele me traz uma frase dessa: a educação é a arte de formar os homens. Discípulo direto de Pestalozzi. E esta foto é uma foto pouco conhecida no movimento espírita, embora ela esteja disponível em qualquer fonte que você pesquise, né? É o professor Hippolyte Léon Denisard de Rivaio, lá pelos seus 20 e poucos anos de idade, quando publica o livro Plano Proposto para a Melhoria da Instrução Pública. E a gente vê como ele foi preparado, né, para o que veio fazer. Como não caiu de paraquedas, como não foi acidental, como não foi o acaso. Foi uma preparação. Um espírito preparado para a sua missão. E ele nos diz assim, nesse início desse livro, Plano Proposto para a Melhoria da Instrução Pública, do professor Rivaio, encontramos o seguinte texto sobre a educação, gente. Olha só, 24 anos de idade. A educação é a arte de formar os homens, isto é, a arte de fazer eclodir neles os germes da virtude e abafar os do vício, de desenvolver sua inteligência e de lhes dar instrução própria às suas necessidades. Enfim, de formar o corpo e de lhe dar força e saúde. Numa palavra, a meta da educação consiste no desenvolvimento simultâneo das faculdades morais, físicas e intelectuais. E ele vai à frente dentro desse livro, que é muito interessante. Principalmente se nós estivermos com a atenção voltada para uma educação mais ampla, para uma educação baseada nos postulados pestalozzianos. Pestalozzi tem uma carta, eu li um livro há alguns anos atrás, vou me atrever a citá-lo, da Dora Encontre, Pestalozzi, Educação e Ética. E nesse livro tem uma carta que Pestalozzi escreve às mães, e chama Carta às Mães. A vida dele não era fácil. 100 e poucas crianças, órfãs, muito pouco dinheiro, muito poucos recursos, muito pouca gente para ajudar a cuidar de 100 e poucas crianças. Então ele diz assim, quando o cansaço chegava, depois de infindáveis horas a matar piolhos, eles dormiam. E você, mãe, não perca a oportunidade de mostrar para o seu filho, quando debaixo do carvalho, que aquela glande, que aquela semente contém o carvalho. Uma visão totalmente diferente na educação do que nós vemos hoje. Uma educação prática, uma educação aberta, uma educação livre, uma educação no campo, uma educação diante dos fatos e dos acontecimentos da vida. O tempo passa, Kardec chega lá em 1855, ouve falar das mesas girantes. Leva um tempo, porque no primeiro momento, quando eles dizem para ele, professor, existe um movimento das mesas. E ele diz assim, isso é magnetismo. Ele era magnetizador há 35 anos. Um tempo depois ele encontra com o mesmo amigo na rua, e o amigo falou, professor, agora tem uma novidade. Elas respondem. E aí ele falou, opa, peraí. Isso não é magnetismo. E ele cria a primeira frase de impacto do Espiritismo, dizendo que toda ação inteligente tem por trás uma fonte inteligente. Porque agora elas não só se moviam, mas elas respondiam. As perguntas, e levou
muito tempo para que Kardec se interessava. E ele vai observar. E em pouco tempo ele consegue estruturar a doutrina espírita no seu livro inaugural, fundacional, o Livro dos Espíritos, em 1857. São muitos poucos anos desde a ida de Kardec para ter o primeiro contato com as mesas girantes até a publicação do Livro dos Espíritos. Mostra também a grande preparação educacional, intelectual, a formação do homem, do professor. Eu tenho sido tomado assim por um sentimento muito diferente do que eu tinha em relação a Kardec. Os estudos metódicos diários, sabe, aquela coisa de seguir numa cadência de estudo tem me dado uma visão totalmente diferente sobre o professor Kardec que eu não tinha. Era e é um gênio. A capacidade didática, e por isso me chama a atenção nesse processo da educação, uma educação tão formal hoje, tão apoiada nos bancos escolares, né? Dentro de um currículo tão restrito, de um currículo tão enquadrado dentro das necessidades da prova e não da vida. E aí lá na pergunta 208 do Livro dos Espíritos, nós vamos encontrar assim, olha, o espírito dos pais não exerce influência sobre o do filho após o nascimento? E olhem a resposta, gente. Exerce muito, pois, como já dissemos, os espíritos devem concorrer para o progresso recíproco. Ou seja, nós temos responsabilidades uns com os outros, essa responsabilidade recíproca. Pois bem, o espírito dos pais tem a missão de desenvolver o dos filhos pela educação. Isso é para ele uma tarefa. Se nela falhar, será culpado. E aí nós vivemos um momento onde nós percebemos claramente a transferência da responsabilidade da educação para a escola. Onde eu estou pagando para educar em meu filho. Porque eu não tenho mais tempo. Nós não temos mais tempo. E pagamos escolas caras para educarem os nossos filhos, quando na realidade nós nos deparamos com uma colocação dessa de 1857. Totalmente coerente, baseada às colocações do professor Hippolyte Léon Denisard Rivai em 1828, no livro que nós citamos uma passagem agora há pouco. Exerce muito, pois, como já dissemos, os espíritos devem concorrer para o progresso recíproco. Pois bem, o espírito dos pais tem a missão de desenvolver o dos filhos pela educação. Isso é para ele uma tarefa. Se nela falhar, será culpado. Quando ele fala em desenvolver essas atividades educacionais, ele fala de uma coisa muito mais ampla do que a educação curricular, a educação de formação, de conhecimento, né? Ele fala desse contato, do exemplo principalmente, da presença constante, da participação, da preparação da criança para ir para a escola. Num mundo hoje, quando nós nos deparamos de forma chocante, né, com alunos agredindo professores, violências dentro da escola, um ambiente que na minha época, sem ser nostálgico e nem querer ser mais velho do que sou, era um ambiente totalmente de respeito, de reconhecimento da autoridade. Eu estudei no Colégio Municipal Rui Barbosa, ali em Conselheiro. Quando a gente fala Rui Barbosa, algumas pessoas confundem com o então Colégio Municipal Rui Barbosa, que era aqui no centro da cidade, depois foi para Conselheiro Paulino. Eu estudei lá em Conselheiro Paulino e nós tínhamos uma pessoa lá assim que marcou a minha vida, chamada Professor Coutinho. Ele foi diretor do colégio há alguns anos e ele era um homem, para mim, na minha visão, totalmente
diferente, atípico da normalidade. E na hora do recreio, quando nos liberavam, quando se abriam as porteiras das salas de aula, nós saíamos. E nós saíamos com disposição. Descíamos a escada em direção à quadra de esportes, mas com todo o vigor dos 12, 13, 14 anos de idade. E ao chegarmos no pátio, nos deparávamos com uma figura enigmática. Lá estava ele, no seu terno, em pé, no pátio, na ponta do corredor que levava à sala dos professores, nesta postura. Aquilo era um freio. Nossa corrida desabalada era tomada por uma calma. Não vai ser hoje que nós vamos poder destruir isso tudo. Porque lá estava ele, com a sua figura, sem uma palavra, só presente, exemplo. E era um ambiente totalmente seguro, onde nós tínhamos nos professores, na grande maioria dos professores, exemplos positivos, exemplos a serem seguidos. Mas eu fui preparado para aquele ambiente. Porque na minha casa eu ouvi que o professor é a grande autoridade. Que do portão para dentro as regras eram as da escola. E que eu deveria me submeter a elas. Eu fui educado antes. É pela educação, mais do que pela instrução, que se transformará a humanidade. Allan Kardec. Era um educador sem limites, exemplar. É pela educação, mais do que pela instrução, que se transformará a humanidade. 1857. 1857. São 165 anos. Na questão 685, ele nos surpreende novamente no seu comentário. Eu trouxe o comentário da resposta. 185A, comentário de Allan Kardec. Olha o que ele diz sobre a educação. Há um elemento que não se ponderou bastante e sem o qual a ciência econômica não passa de teoria: a educação. Não a educação intelectual, mas a moral. E nem ainda a educação moral pelos livros, mas a que consiste na arte de formar caracteres, aquela que cria os hábitos, porque educação é conjunto de hábitos adquiridos. Há um elemento que se não ponderou bastante, sem o qual a ciência econômica não passa de teoria: a educação. Não a educação intelectual, mas a moral. E nem ainda a educação moral pelos livros, mas a que consiste na arte de formar caracteres, aquela que cria os hábitos, porque educação é conjunto de hábitos adquiridos. É muito mais amplo do que tirar boas notas. É muito mais amplo do que ler Machado de Assis para passar na FUVEST. É muito mais amplo do que ler os grandes clássicos para fazer resumo e passar na prova. Eu tenho feito um exercício a conselho de um professor, porque eles são os meus heróis, né? Professor Clóvis de Barros Filho. Leia pelo prazer de ler. E eu estou pegando alguns livros que eu li na minha infância, na minha adolescência,
e estou relendo. Eu já comentei isso em palestras. E a experiência é totalmente diferente, porque a primeira vez que eu os li para cumprir um currículo, por obrigação. E agora eu os leio por prazer. Essa educação que a gente fala, sabe, ela aconteceu muito na minha casa pelas mãos do meu irmão mais velho. A diferença lá em casa de idade é muito grande. Né? Meu irmão hoje, se ele tivesse encarnado, ele teria 75 anos e eu tenho 59. Então as diferenças eram bem dilatadas. E como eu fiquei órfão aos 3 anos de idade, ele tomou meio assim que uma posição de pai. Né? E minha mãe nunca se casou formalmente novamente. E ele foi sempre o exemplo assim da pessoa a ser seguida. E ele me coloca aos 14, 15 anos de idade, contato com o Gabriel Garcia Marques, com o Machado de Assis, com Vinícius de Moraes, com Chico Buarque de Holanda, com o que a gente chamava de boa música, sabe? Taiguara. Isso abre a mente do jovem, isso abre a mente da criança. E por que a gente não faz mais? Por que a gente não brinca mais disso, né? É dessa educação, sabe? Fora da escola. Escola é instrução. É a educação fora da escola. São os limites traçados dentro do lar, é o amor, é o exercício de que fala o cristianismo, da corresponsabilidade de nos educarmos. Aqueles que eu fiquei responsável de educar hoje, talvez já tenham me educado em outras épocas, a partir do princípio da reencarnação. Eu percebo claramente a ligação profunda com os meus 2 filhos. E eu percebo como essa relação é um emaranhado de informações, sabe? De um conhecimento muito mais amplo do que esse, travado nessa encarnação. São sentimentos muito mais profundos, e aí a gente pega a experiência do jovem lá aos 13, 14 anos, que começa a ler a ópera do Malandro, e eu aplico essas teorias na minha casa, com os meus filhos. E a gente vê o resultado. A gente vê o resultado. Talvez seja dessa educação que o Espiritismo fale que Kardec promove, nos convida, nos incita, essa educação que vai fazer com que Feliz Natal comece a ser mais dias por ano. Que esse sentimento que nos move, que nos traz um sentimento diferente numa noite, comece a se propagar por mais noites, por mais dias, e nós comecemos a ficar mais natalinos em outros dias. Amanhã é segunda-feira, então. Segunda-feira depois do Natal é trágico, é fatídico, é aniquilar o sentimento de Natal. Mas cabe a cada um de nós cultivá-lo, porque amanhã tem gente que trabalha. Natal bom é quinta-feira, né? Que a gente emenda sexta, sábado, domingo. A gente consegue ainda sentir o gostinho do panetone até no domingo. Agora amanhã é segunda-feira. Acabou o Natal. Isso não é um processo cultural, isso é um processo educacional. Na questão 917, mais um comentário de Kardec. Por que eu estou trazendo os comentários, gente? Porque é necessário que a gente compreenda essa vertente da educação dentro da doutrina espírita, característica e resultante do professor que a codificou, que a estruturou. Na 917, o comentário de Kardec diz assim, olha, a cura do egoísmo poderá ser prolongada, porque as causas são numerosas, mas não é impossível de resto. Ou seja, é difícil,
mas tem cura. Não se chegará a esse ponto se não se atacar o mal pela raiz, ou seja, pela educação. Mas o egoísmo pela educação, sim. Essa educação ampla de formar caracteres, de através de novas propostas, suprimir o homem velho, suprimir as ideias tacanhas que a gente traz de outras experiências reencarnatórias, de promover o perdão em busca de um futuro melhor, de almejar felicidade mais ampla, né? Eu costumo sempre brincar nas minhas palestras, não tem graça ser feliz sozinho. Não tem graça. Quando acontece alguma coisa boa na vida da gente, num local distante, já aconteceram algumas na minha vida, promoções, aumento de salário, sabe? Conquistas pessoais, troféus. O meu sentimento mais profundo era correr para casa, para compartilhar e dividir com as outras pessoas. Porque não tem graça ganhar um troféu lá no norte da Argentina. A vontade era terminar o torneio, o campeonato naquele minuto e poder voltar para casa. Porque não tem graça ser feliz sozinho. Não essa educação que tende a fazer homens instruídos, mas a que tende a fazer homens de bem. E aí você vai lá no Evangelho e procura, né? Caracteres do homem de bem. Cada vez que eu leio, eu fico mais enfurecido. Eu vou superar. Eu vou conseguir. Eu vou domar o que falta domar. Porque eu vejo aquele texto como uma conclamação, como um grande desafio. Sabe, isso para mim é Natal. Isso para essas datas que sensibilizam-me, elas servem para me instigar, para me provocar, em busca de superar as minhas dificuldades. A educação, se for bem compreendida, será a chave do progresso moral. E é desta moral que Jesus fala o tempo todo. Não da superação em busca de uma moralidade, mas da construção de valores morais. O que são valores morais? Valores inegociáveis. Aquilo que você não aceita ir contra, nem se você fosse o homem invisível. Mesmo sem câmeras. Não são valores negociáveis. Esses são os valores morais. Valores que você acredita e não transgride por nada. Diferente dos valores éticos, né? Os valores éticos nós estabelecemos na convivência, nas relações. Se somos dois, a Ângela tem que estudar para a prova e eu tenho que ensaiar para a minha banda de rock. Nós vamos ter que estabelecer uma relação ética. Olha, Rogério, você ensaia das 7 às 9, mas das 9 até tal hora eu tenho que estudar. Esses são valores éticos, de respeitar o outro, de respeitar a convivência, a relação, né, que está baseado naquele velho chavão, né, que os meus direitos vão até onde começam os direitos do próximo. A cura do egoísmo poderá ser prolongada porque as causas são numerosas, mas não é impossível de resto. Não se chegará a esse ponto se não se atacar o mal pela raiz, ou seja, pela educação. Não essa educação que tende a fazer homens instruídos, mas a que tende a fazer homens de bem. A educação, se bem compreendida, será a chave do progresso moral, o começo da visão de coletividade. Somos seres gregários. E o egoísmo não resiste a esta porção que nós temos dentro de nós, de sermos seres gregários, de ter vontade de sair do norte da Argentina e correr para casa para dividir a alegria de um troféu.
do ganho de um campeonato. De dividir as vitórias, as promoções, as tristezas. Quando alguma coisa muito ruim acontece com a gente longe de casa, a vontade é correr para casa, para os braços daqueles que nos esperam. Eu tive na minha vida uns 2 acidentes de trânsito grave viajando, sabe? E quando eu acordei de manhã no hospital, a vontade primeira é saber que eu ia voltar para casa. Somos seres gregários e a gente às vezes esquece um pouco isso. Nos fechamos dentro das nossas bolhas e fazemos grandes festas. Eu mostrei para a Ângela aqui agora uma festa maravilhosa na minha família. Umas 60 pessoas alegres, felizes, mas que não retratam a realidade desse país e muito menos do mundo. Uma bolha de felicidade. E aí eu me retiro da festa, lá pelas 10 horas da noite. Caminho para casa a pé. Estava a 50 metros da minha casa, porque o portão de cima estava fechado e eu tive que dar a volta pela rua de baixo. Só por isso. Porque senão eram 30 metros. E quando eu venho, uma pessoa me para e fala assim: posso te dar um abraço, meu irmão? Na esquina da minha casa agora é uma confraria, né, de algumas pessoas em situação de rua. E eles estavam lá ontem à noite. 5 pessoas, eu acho. E um deles saiu de debaixo da marquise, atravessou e me pediu um abraço. Ou queria me dar um abraço. E não sei por quê. E eu tive que dar um abraço. Afinal de contas, eu estava vindo da festa de Natal. Eu pensei na minha camisa branca. Não vou dizer que não pensei na camisa branca. É lógico que o abraço custou R$5, mas é natural. Nós não podemos esperar daquelas pessoas só querer um abraço. É muito pouco. E ele levou o abraço mais R$5. E me tirou a noite de sono. E aí eu falo desse sentimento, gente, porque isso está ligado profundamente na educação. A educação, se bem compreendida, é a chave do progresso moral. Eu não quero trazer, lógico, né, mas eu acho que é um pouco inevitável, não quero trazer o sentimento de culpa, o sentimento de... Mas, gente, temos que fazer alguma coisa. Temos que fazer alguma coisa. Porque a situação não está melhorando. Ela está se agravando. Nós temos que fazer alguma coisa. E cabe a nós, cristãos principalmente, nessa grande comemoração de Natal, nessa maravilhosa comemoração de Natal, pensarmos um pouco mais abertamente, mais amplamente, como Kardec propõe, como os Espíritos propõem, pensar num mundo diferente, numa forma diferente de viver, onde a educação se integra ao reconhecimento do diferente, que ela é inclusiva e não exclusiva. Que você, ao ser solicitado no meio da rua, numa noite de Natal, para dar um abraço, não se preocupe com a sua camisa branca. É outro tipo de educação. De interação. Isso vai nos trazer mais segurança, mais firmeza. E a casa espírita, no nosso caso específico de espíritas, eu falei antes de cristãos, agora eu estou falando de espíritas, tem um papel crucial nisso.
além do primordial, além do princípio, além do primeiro, que é divulgar a doutrina espírita, ela tem a capacidade, o grande papel de mudar a lente da nossa visão, de mudar a forma de ver o mundo, de ver as coisas, de consertar um pouco esse astigmatismo, essa hipermetropia, sabe? Onde a gente vê as coisas meio deturpadas. Ou não olha para a calçada onde estava o rapaz que queria o abraço. Também é uma opção. Acelera o passo. Ele, trôpego, talvez pelo álcool, não conseguiria me seguir. É uma opção. Mas Francisco levanta pela manhã e ele sabia que tinha que ir naquela manhã a Porciúncula. Sabia no fundo do seu coração o que fazer. A missão era reformar a igreja. A capelinha no alto do morro, lá, distante de Assis. E ele sai da cidade. Caminha. O irmão Sol caminha pela estrada, alegre, brincando com os animais, que eram seus amigos, dando viva ao fogo do dia. Até que, de repente, houve o barulho surdo da matraca, Ângela. Era o sinal de Morfeia. A dermatose degenerativa que assolou e aterrorizou a humanidade durante milênios. O morfético, o leproso, deveria tocar a matraca, o ferro na madeira, para avisar da sua presença. Francisco para. Ainda envolvido pelas convenções sociais, ele se aterroriza, Luiz. Era Morfeia. Sem se mover, ele percebe o silêncio na estrada. Sem outro campo de fuga, ele se volta e se depara com o andrajo humano. Roupas em péssimo estado, rosto coberto por manto negro, e ele lhe estica as mãos e diz: irmão Francisco, dei-me uma esmola. Ele o conhecia. Francisco revista mentalmente todos os bolsos da túnica, porque sabia no fundo da sua alma não ter nada. Era o pobrezinho de Assis. Mas num ato de desespero, querendo se ver livre da situação, revolve os bolsos e lá no fundo, no último, encontra uma mísera moeda. A retira. Deposita-a na mão do miserável. E dos seus lábios se enfloresce um sorriso de alívio. Ele se vira, dá alguns passos, mas percebe que algo estava errado. Volta-se novamente. E o miserável continuava na estrada, de mão distendida, embora tendo a moeda. Francisco fecha os olhos. Se lembra de Jesus. Caminha até o desgraçado. E num ato profundo de coragem, de destemimento e de amor a Jesus, ele o envolve num abraço. O beija na boca e o chama meu irmão.
Naquele momento, a atmosfera da estrada era outra. Os pássaros voltaram a cantar. O sol voltou a aquecer a pele. E a voz antes rouquenha e doente do miserável se transforma numa voz doce, canora, profunda. Ele diz: irmão Francisco, obrigado, sou eu. Era Jesus. Talvez seja isso que seja Natal. Talvez seja isso que os espíritos e Kardec falam tão profundamente para a gente. Do inabitual. De fazer o inabitual. E eu fiz uma promessa ontem na festa, quando elogiaram o miserável do pernil que eu fiz. Comam, porque é o último. Não faço mais. Que a gente tem que mudar. Não adianta ficar ouvindo essas histórias, sabe, se emocionar e... Amanhã é segunda-feira. Valéria, amanhã é segunda-feira. Você deve ter consultório. A gente tem que juntar as nossas ideias, sabe? As nossas disposições e as nossas vontades e aproveitar quando nós somos tomados de emoção. Irmão Francisco, obrigado. Sou eu. Era Jesus. E a gente almeja esse encontro, mas... E a minha camisa branca, Ângela? Como eu vou abraçar esse miserável? Suas mãos devem estar imundas. Vejam que pensamento pobre, tacanho, fraco. Eu pensei na minha camisa branca. E perdi uma noite de sono. A proposta do Espiritismo, do Cristianismo, elas se confundem e se ampliam. O Espiritismo é luzes novas sobre o Cristianismo. São luzes novas que nos fazem compreender a possibilidade de implementar os desafios colocados por Jesus. De nós caminharmos por essa estrada, não a de Assis a Porciúncula, mas estradas bem mais difíceis e mais longas das nossas existências, e reconhecer o limite entre o necessário e o supérfluo. E tomar a decisão de fazer algo inabitual. Mesmo que seja para o ano que vem. Mesmo que seja para o próximo Natal. Pernil pelas minhas mãos, nunca mais. Porque o rapaz queria 5 reais. Jesus fala de semeadura, né? E o cristianismo fala muito dessa coisa de semear. E hoje aqui a gente tenta falar um pouco de semear o conhecimento, de semear essa nova visão. Uma nova proposta, que é lógico que não é minha, mas ela é do Espiritismo e ela está intrinsecamente inserida dentro do Espiritismo. E lá no comentário de Kardec da 685A, que nós lemos um pedacinho, ele termina dizendo assim, eu vou terminar o nosso encontro de hoje lendo e comentando o resto do comentário do professor. Quando se pensa na massa de indivíduos diariamente lançados na corrente da população, sem princípios, sem freios, entregue aos próprios instintos, deve-se admirar das consequências desastrosas desse fato. Quem nós estamos entregando para a sociedade? Quem nós, sociedade, estamos preparando para conviver dentro dessa sociedade? Quando se pensa na massa de indivíduos diariamente lançados na corrente da população, sem princípios, sem freios, entregues aos próprios instintos, deve-se admirar das consequências desastrosas desse fato? Quando essa arte for conhecida, a arte de educar, compreendida e praticada,
O homem seguirá no mundo os hábitos de ordem e previdência para si mesmo e para os seus, de respeito pelo que é respeitável, hábitos que lhe permitirão atravessar de maneira menos penosa os maus dias inevitáveis. A desordem e a imprevidência são duas chagas que somente a educação bem compreendida pode curar. Nisso está o ponto de partida, o elemento real do bem-estar, a garantia da segurança de todos. É um investimento bem legal. Investir em educação, nessa visão de educação, é quebrar paradigmas, é romper com algumas convenções que às vezes foram criadas e foram estruturadas para não nos deixar pensar de forma diferente. O mundo sempre foi assim. Essa é uma das colocações. Eu não tenho culpa do que está acontecendo. As minhas obrigações eu cumpro. Eu gosto dessa palavra obrigação, sabe? Porque quem faz a obrigação não faz nada mais do que obrigação. Obrigação, obrigado. Ação obrigada, ou ação obrigatória. Então, não tem opção de não fazer o que é obrigação. O que o Espiritismo, com essas novas luzes, faz do cristianismo é que nós queiramos ser e agir de forma inabitual, fazer o diferente, fazer o que ninguém faz, tomar nas mãos a responsabilidade de tentar mudar, nem que seja a situação da marquise na esquina da sua casa, já é um grande passo. Porque se cada um mudar a marquise na esquina da sua casa, não teremos mais pessoas em situação de rua. Sem entrar no mérito dos motivos, das motivações, que também são de responsabilidade social. Essa foto ela é muito expressiva, né? Porque Jesus nos conclama a semear. Encerrando a minha fala, pessoal, quero desejar um Feliz Natal para todos. E que esse Natal seja realmente um Natal diferente. Que os nossos amigos espirituais possam tocar os nossos corações, para que nós estejamos dispostos e corajosos nessa ação inabitual. Porque aqueles que convivem conosco acham que já tem Natal todo dia. Principalmente se comparado com os dias das outras pessoas que estão em outras situações. O Espiritismo é uma doutrina de um alto nível cultural, também traz dentro dos seus prosélitos aí um nível também econômico, financeiro, bem diferenciado. E eu acho que a gente pode se propor a fazer diferente. Repetindo o que eu já falei várias vezes, que Jesus tenha só mais um pouquinho de calma e paciência. E acho que ele tem muita, né? Mas, mesmo eles sentem que já passamos da hora. É só ele esperar mais um pouquinho, porque a gente está ficando esperto e o tijolo está se dissolvendo. E novamente nós teremos no peito o coração, no lugar do tijolo, no lugar do paralelepípedo. E quando isso acontecer, a gente não vai se preocupar com a camisa branca. Uma boa noite para vocês.